Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa, são 18 horas em Paris. Marco Martins. A marcar a atualidade desta terça-feira, 26 de abril, os Estados Unidos da América prometeram esta terça-feira mover o céu e a terra para ajudar a Ucrânia a vencer a guerra contra a Rússia. A justiça turca condenou nesta segunda-feira Osman Kavala à prisão perpétua por supostamente ter tentado derrubar o governo, acusação que este sempre negou. Relatos de populares na zona de São Domingos, norte da Guiné-Bissau, indicam que elementos da nova Força de Manutenção da Paz da CEDEAO entraram no país esta segunda-feira. Estes e outros títulos a desenvolver já a seguir do bloco informativo sob o comando técnico de Dusko Sacolides. O jornal começa agora. RFI, as vozes do mundo. Começamos com a atualidade internacional em torno da Ucrânia. Os Estados Unidos da América prometeram esta terça-feira mover o céu e a terra para ajudar a Ucrânia a vencer a guerra contra a Rússia. A promessa surgiu durante o encontro de vários ministros da defesa da NATO e da União Europeia na base aérea Ramstein, na Alemanha. A estratégia da Rússia tem sido a de disparar em vários pontos da Ucrânia, obrigando os ucranianos a estarem permanentemente em alerta, descreve José Pedro Frazão em serviço especial para a RFI. Os ucranianos foram abastecidos de materiais recentes de interseção de comunicações. Alguns dos países ocidentais, aliados ocidentais, não apenas forneceram carros de combate, tanques ou defesa antiaérea, mas também equipamento sofisticado de comunicação ao mais alto nível e com formação dada, tanto quanto julga saber, em países limítrofes, ou seja, sobretudo na Polónia, onde o contingente da NATO é mais expressivo. Essa é uma desvantagem, digamos assim, para o lado russo, que, no entanto, consegue contrabalançar o seu poderio de mísseis através de longa distância, que nem sempre são contrariados pela defesa antiaérea ucraniana. Na verdade, a estratégia militar russa parece ser disparar em várias direções, em vários pontos da Ucrânia, de forma a Ucrânia estar permanentemente em alerta do ponto de vista antiaéreo e, assim, não poder concentrar toda a sua defesa, por exemplo, no Donbass, na zona do leste da Ucrânia, onde os principais combates decorrem. José Pedro Frazão, em serviço especial para a RFI, entrevistado por Lígia Anjos. Ainda no que diz respeito à Ucrânia, pelo menos 9 civis morreram hoje na sequência de bombardeamentos do exército russo no leste e sul da Ucrânia, anunciaram as autoridades locais. O Ministério da Defesa do Reino Unido avançou hoje que as forças russas tomaram a pequena cidade de Kremina, na região de Lugansk, no leste da Ucrânia. Um conselheiro do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que os incêndios registrados em depósitos de combustível na Rússia poderão ser o início de ataques de guerrilha. Ainda na Rússia, 2 crianças e uma educadora morreram hoje durante um tiroteio que ocorreu no infantário na região de Ulyanovsk, no centro da Rússia, disseram as autoridades regionais, acrescentando ainda que o agressor se suicidou. A justiça turca condenou nesta segunda-feira Osman Kavala à prisão perpétua por supostamente ter tentado derrubar o governo, acusação que este sempre negou. O ativista de direitos humanos estava preso sem julgamento há 4 anos e meio. A embaixadora portuguesa Ana Gomes conhece bem o dossiê e alega que Bruxelas terá que continuar a pressionar Ankara neste caso. E esta também é uma das razões porque o processo de adesão da Turquia à União Europeia é uma razão principal, porque o processo de adesão da Turquia à União Europeia ficou parado. Tem tudo a ver com a falta de cumprimento dos critérios de Copenhaga por parte da Turquia, sobretudo a partir do alegado golpe de Estado em 2016. Tinha havido já a crise dos embaixadores da parte de parceiros europeus relativamente ao desconforto que sentiam pelo facto de ele nunca ser julgado. Ankara, obviamente, melindrou-se na altura. Porque é que, de certa forma, este dossiê é mesmo uma pedra no sapato de Ankara? Porque estamos a falar exatamente de um exemplar defensor dos direitos humanos, Osman Kavala, e porque estamos a falar de uma demonstração da prepotência autocrática do regime de Erdogan, em contradição total com os interesses da Turquia, membro da NATO e aspirante a ser membro da União Europeia, e obviamente estando em total regressão em matéria de progressos no Estado de Direito, nos direitos humanos, nas liberdades fundamentais. A pressão vai ter que continuar. O presidente do Conselho de Administração da Tesla, Elon Musk, assinou esta segunda-feira, 25 de abril, um acordo com o Conselho de Administração do Twitter para comprar a rede social por cerca de 44 mil milhões de dólares. Mais pormenores com Nédia Ribeiro.
Segundo o acordo, os acionistas devem receber cerca de $54 por ação. O valor representa uma subida de 38% do preço das ações do Twitter a 1 de abril, pouco antes do empresário sul-africano anunciar a compra de 9% das ações da plataforma. Elon Musk disse na semana passada que tinha garantido para concluir a aquisição 2 empréstimos bancários do Morgan Stanley, além da sua fortuna pessoal, salientando a possibilidade de lançar uma OPA hostil através dos acionistas para contornar o Conselho de Administração que se opunha à aquisição. Várias organizações dos direitos humanos mostraram-se preocupadas com a possível deriva da rede social. O presidente da ONG progressista Media Matters for America, Angelo Carusone, referiu que confiar as rédeas do Twitter a Elon Musk vai desencadear teorias de conspiração que a plataforma tentou suprimir no passado. Uma das outras áreas em que Elon Musk também pode querer investir é tornar o Twitter mais rentável e aumentar o número de utilizadores. Ele já sugeriu várias mudanças, como adicionar um botão editar para corrigir um tweet após a publicação e alterações no plano de uma assinatura paga, o Twitter Blue. Bissau 94 FM. Continuamos com a atualidade na África lusófona. Relatos de populares na zona de São Domingos, norte da Guiné-Bissau, indicam que elementos da nova Força de Manutenção da Paz da CEDEAO entraram no país esta segunda-feira. Em Bissau não há nenhuma posição oficial sobre o assunto. O nosso correspondente Moussa Baldé tem mais informações. Oficialmente ainda não há nenhuma indicação sobre a força, mas fontes das Forças Armadas da Guiné-Bissau disseram à RFI que será uma força composta por 631 militares. Fala-se que seriam essencialmente militares da Nigéria, Senegal, Togo e Benin. Ou seja, a mesma composição da ECOMIB, força militar que a CEDEAO estacionou na Guiné-Bissau entre 2012 e 2020, na sequência de mais um golpe de Estado militar. As fontes contactadas pela RFI indicaram que alguns desses elementos da nova força da CEDEAO já se encontram no território guineense desde segunda-feira, dia 25 de abril. Entraram através da fronteira de São Domingos, junto à região senegalesa da Casamansa. Num primeiro momento, a força será de 631 militares, mas caso for necessário, será reforçada com mais militares. Também disseram à RFI que a força não se vai designar ECOMIB, mas um outro nome. O quartel-general da força será junto do Ministério da Defesa guineense em Bissau, mas a sua base será no regimento da Banda de Música Militar, junto ao aeroporto Osvaldo Vieira, nos arredores da capital guineense. A grande questão de momento é saber quanto tempo a força irá permanecer na Guiné-Bissau e qual a sua missão específica, além de dar proteção às principais figuras do Estado, aos políticos e dar segurança física às instituições da República. Moussa Baldé, Bissau, RFI. A empresa mineira brasileira Vale concluiu a operação de venda de ativos na exploração de carvão em Moçambique. A indiana Vulcan Minerals, um negócio de $270 milhões, anunciou hoje a companhia. Assinalou-se ontem o Dia Internacional da Luta contra a Malária, uma doença originada pela picada de um mosquito que, em 2020, afetou mais de 241 milhões de pessoas e causou mais de 627 mil mortos a nível mundial, especialmente na África subsaariana. João Alcântara, coordenador nacional da luta contra o paludismo em São Tomé e Príncipe, recorda as ações de prevenção possíveis. O mosquiteiro é uma das medidas de prevenção que se deve usar. A pulverização também é uma das medidas de prevenção. As mulheres grávidas, como outra medida de prevenção, além dos mosquiteiros, nós damos a todas as grávidas melhores para menores de 5 anos também. Fazemos tratamento, nós chamamos de tratamento preventivo intermitente, ou seja, as mulheres grávidas tomam Fansidar 3 vezes durante a gravidez, com intervalo de 1 mês. São medidas preventivas. E outras medidas preventivas que nós podemos aconselhar as pessoas nesse momento, que há muitos mosquitos, é passar repelente, os vasos, as latas, os buracos que estão fora de casa para serem tapados, destruídos, de forma a não criar o mosquito, para não haver a sua proliferação e, consequentemente, a transmissão da doença. Era João Alcântara, coordenador nacional da luta contra o paludismo em São Tomé e Príncipe. Justamente em São Tomé e Príncipe, país com fraca incidência, cujas autoridades acreditavam ainda em novembro poder erradicar a doença até 2025. Chegamos assim ao fim deste jornal.